Quero trazer, antes de mais nada, a tua avaliação dessas manifestações de hoje. O nosso repórter estava na Avenida Paulista acompanhando a dispersão, bandeiras antidemocráticas mais uma vez sendo levantadas pelo presidente, né? Ele subiu o tom ao falar na Avenida Paulista, chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha durante esse discurso dele, disse que não obedecerá mais ordens do ministro Alexandre de Moraes, disse que não vai ser preso. Como é que o senhor acompanhou esse dia de manifestações em todo o país? Governador, boa noite. Boa noite. Acho que todos aqueles que têm autêntico espírito patriótico e democrático estão perplexos e indignados, uma vez que os fatos são de extrema gravidade. Ainda que sejam manifestações estreitas, mais estreitas do que aquilo que se anunciava, nós estamos vendo o presidente da República desatinado, desgovernado e perpetrador de múltiplos crimes. Esta conduta de ameaça ao Supremo, de ameaça a um dos seus ministros, é duplamente tipificada como criminosa no Código Penal, no artigo 359-L, na medida que há uma ameaça, uma tentativa de subverter, de destruir o Estado democrático mediante uma ameaça a um dos poderes do Estado. E, por outro lado, nós temos a própria lei de crimes de responsabilidade, a Lei 1079. A grande pergunta é: nada ocorrerá? Porque nós estamos diante de condutas que em si mesmas são graves, mesmo que as ameaças não venham eventualmente a se concretizar. Nós estamos vendo a economia sofrendo muito em razão desse descontrole presidencial e nós estamos vendo uma marcha batida em direção a uma ruptura. Então, nós temos que reagir prontamente, imediatamente, para conter esses desatinos. Isto que é inaceitável, sob qualquer ponto de vista, e está hoje penalizando fortemente as famílias brasileiras, mediante, por exemplo, a inflação de alimentos. Governador, o presidente da República, sobretudo nesse discurso da Avenida Paulista, ele disse ali, ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha, disse que não vai mais respeitar as suas decisões, disse que o ministro promove prisões políticas no Brasil, voltou a dizer que o voto eletrônico não é confiável, diz que não admite participar de uma farsa em 2022, comandada por Luiz Roberto Barroso, mencionou o nome do ministro também, que preside o TSE. Considerando que o ministro Alexandre de Moraes conduz um inquérito, o inquérito sobre fake news, que, embora tenha nascido ali de forma heterodoxa, sem o pedido da Procuradoria da República, esse inquérito foi depois referendado por 10 dos 11 ministros do Supremo, e o ministro já foi também, a atuação do ministro foi avalizada pelos seus pares. O ministro Barroso abriu-se lá no TSE um inquérito para apurar as mentiras do presidente sobre urnas eletrônicas, mas não é uma decisão do ministro Barroso, é uma decisão de da unanimidade do TSE, dos 7 ministros, e considerando-se também que o voto impresso já foi derrubado pela Câmara dos Deputados e que o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, formulado pelo presidente, foi arquivado pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ele está, na prática, o presidente, declarando guerra ao judiciário, não apenas a 2 ministros, e colocando num segundo plano, numa posição subalterna, o Congresso Nacional. Eu lhe pergunto se o senhor acha que as instituições no Brasil estão funcionando, como se costuma dizer. Neste caso, Josias, é evidente que, em razão dessa multiplicidade de condutas absurdas, nós temos, no mínimo, uma lentidão na resposta institucional. Nós vimos o Poder Judiciário se colocando, a meu ver, mais claramente, posteriormente a CPI do Senado, sobre os fatos ilícitos atinentes à pandemia, e nós estamos agora precisando de algo a mais. Quero crer que isto não ficará por isto mesmo, pelo que eu tenho visto e ouvido, seja no ambiente político, seja no âmbito do próprio Poder Judiciário. Há vários caminhos, um dos quais o Tribunal Superior Eleitoral afastar o presidente da República, caçar ele próprio ou caçar eventualmente a chapa, dependendo do contexto. E isto não depende das casas parlamentares. Basta o enquadramento dos fatos da eleição de 2018 à lei. Acredito que isto ocorrendo,
pode ser uma saída institucional. Nós temos também os processos de impeachment. Não acredito que o Arthur Lira consiga segurar isso indefinidamente. E nós temos uma terceira hipótese. Ao chamar o ministro Supremo de canalha, ele cometeu um crime comum. Então, o próprio ministro pode entrar com uma ação penal contra ele. Então, o Supremo pode pedir à Câmara autorização para processá-lo criminalmente, de modo que eu acredito que, com o seu isolamento político, evidente a estas alturas, e o seu estágio de insanidade, saídas jurídicas há várias. E creio que uma delas vai acabar se viabilizando, porque o país não aguenta esse nível de estresse e não aguenta economicamente, uma vez que nós estamos vendo os indicadores se deteriorando muito profundamente.